vivo pelo 104.9 e também no Facebook a partir de agora, com a prosa sobre a vida. Depois de alguns programas, alguns quadros aí que eu não estava presente, né, psicóloga? Hoje retorno aqui para te receber, psicóloga Carolina Zandoná, em mais um Prosa sobre a Vida. Tudo bem contigo, psicóloga? Tudo bem, Alexandra, que bom, né, nos reencontrarmos. Quero dizer o meu bom dia aos radioouvintes, de modo especial aos agricultores, às agricultoras, né? Eu estava escutando a Mary dizer que hoje é o dia do agricultor, na terça-feira a gente teve o dia do colono e do motorista, né? Dessas pessoas tão importantes a todos nós. Uma classe muito importante, né? Psicóloga, temos várias pessoas ao vivo, só eu peço ficar bem próximo ao microfone, por favor. Hoje o assunto é interessante, né? Nos comandos técnicos só não está aparecendo na câmera do Facebook, mas está a Mary Camargo aqui com a gente. Eu estou na retaguarda cuidando aí o volume dos microfones. Então, muito bem. Lá. Pessoal, pode participar também do nosso quadro, lembrando sempre que depois que a gente encerra o programa, a gente também passa todos, né, programas para o nosso YouTube. Então, o pessoal que quer assistir os outros que já foram falados, que quer acompanhar mais uma vez esse nosso assunto de hoje, né? Pode também buscar no nosso YouTube, então, da Rádio Minuano. Mas o pessoal já pode participar aí pelo nosso Facebook nos comentários, né? Se alguém tiver alguma pergunta, também pode estar fazendo por este canal. Na semana passada, psicóloga, você e a Mary Camargo conversaram um pouco a respeito da diferença entre amigos e colegas, né? Também sobre a diferença entre a escuta de um amigo e de um analista, porque não é a mesma coisa, né? Você conversar com um amigo e conversar com um analista. E depois da entrevista, eu soube que vocês continuaram, né, conversando aqui sobre o assunto e entraram no tema, então, da empatia e da simpatia. Para a gente entrar nesse assunto e ambientar o pessoal, será que são a mesma coisa, a empatia e a simpatia? Alexandra, não. Simpatia e empatia são diferentes, tá? Podemos pensar que, embora ambas tenham na sua palavra a palavra patia, né, que vem de patos, que a gente pode traduzir como patos como paixão, sofrimento, né? Como o sofrimento que compete a cada ser humano, a simpatia, ela é um processo mais simples. Podemos pensar que a simpatia tem que ver com a identificação, de que nós nos aproximamos porque a gente tem algo em comum. E isso tem a ver com a simpatia. Eu me simpatizo contigo porque tu tem um traço que é parecido comigo. Porque a gente pode ter posições semelhantes, pode ter opiniões semelhantes, torcer para o mesmo time, pensar em algumas coisas da mesma forma e nos aproximarmos por essa simpatia, por esse traço de identificação. Mas isso pode não desdobrar em empatia. E o que seria a empatia? A gente pode pensar que a empatia ela não é um afeto, ela é algo mais complexo, como um processo ou mesmo uma construção. Porque vai além da possibilidade de eu ver algo a partir do ponto de vista do outro ou de me colocar no lugar do outro. Por quê? Porque, de modo assim, primeiro, eu preciso reconhecer que o outro não é somente um ponto de vista. Nós, enquanto seres humanos, somos muito mais que um ponto de vista. Nós não somos as nossas opiniões, não somos as nossas histórias, não somos as nossas narrativas, nós somos muito mais que isso. Nós temos um corpo que sente, que sofre, que sente arrepios, que treme, né? Nós temos angústias, temos tristezas, temos conflitos, temos ansiedades, temos incongruências, né? Muitas vezes dizemos uma coisa, fazemos outras. E isso vai dando conta de que nós temos dentro de nós uma parte que nos é estranha. Tem um estranho que nos habita. Nós não sabemos tudo de nós mesmos. A gente tem um inconsciente do qual a gente sabe muito pouco, mas que o tempo todo nos atravessa. Nos faz dizer uma coisa que não gostaria, cometer um ato falho, um esquecimento, trocar alguma palavra, sonhar, ter sintomas.
E a empatia começa por reconhecer que este outro é tudo isto, né? Não é apenas um ponto de vista. Neste sentido, quando eu posso reconhecer, eu posso tolerar um pouco melhor isto. Tolerar que o outro é diferente de mim. Tolerar que o outro tem partes estranhas a ele mesmo, como eu também tenho partes estranhas a mim mesmo. Muito difícil isso, né? Se pôr no lugar do outro, sabendo que tem vivências diferentes, né? Tem um passado, tem sensações diferentes da gente. É muito difícil, né? Que o outro é radicalmente diferente da gente. E enxergar as coisas da maneira que a pessoa enxerga é bem estranho também de pensar, né? Porque a gente precisa na empatia se colocar no lugar do outro, mas talvez é diferente, né? O jeito de ver, o jeito de analisar as coisas é um processo muito, muito complicado. E reconhecendo, Alexandra, que o outro é outro, que ele não é como eu. Que ele tem partes a ele mesmo que ele não sabe, como eu também tenho partes em mim mesmo que eu não conheço, que eu não sei bem, que me é estranho, e tolerar essa estranheza que é minha e que é do outro é muito difícil mesmo. Tolerar que o outro é estranho em muitos momentos, e isso tem a ver, Alexandra, nesse sentido, a empatia se aproxima um pouco da escuta, porque é de alguma forma poder me desprender um pouco de mim, das minhas opiniões, dos meus julgamentos, do que eu acho que é certo e que é errado, poder fazer esse desprendimento para poder acolher o outro como um outro, do modo como ele é, naquilo que ele sofre, naquilo que ele sente. E nesse sentido, assim, fazer um gesto de acolhida, de hospitalidade a esse outro, deixar se aproximar, deixar o outro chegar perto, aí entre nós estabelecer uma relação de um pouco mais de intimidade, né? E nesse sentido, assim, a empatia ela é uma construção, né? Não é algo simples e fácil de poder construir entre duas pessoas. As relações precisam, né, da empatia. Eu acho que não tem como se relacionar bem sem você ter essa construção de uma empatia, né? E que é muito delicada, muito difícil, né? Não é nada simples. E talvez os radioouvintes saibam disso, né? Se nós formos pensar em muitas conversas, em muitos encontros que nós temos, o quanto é difícil poder estabelecer essa relação de empatia e de alguma forma abrir espaço para esse outro de uma forma que eu consiga sentir algo dele dentro de mim, compartilhar de alguma forma a experiência que ele está compartilhando conosco, que ele está nos contando, né? Assim, é uma construção que ela não é simples. Nós podemos dizer, psicóloga, que a simpatia ela vem depois de se construir aí uma empatia com o outro, de reconhecer os traços diferentes, né, aspectos diferentes do outro e aí tentar encaixar algo que seja semelhante com a gente? Talvez ela venha antes, Alexandra, da empatia. E pode ou não se desdobrar a simpatia, porque, bem, a simpatia é mais simples. Eu me simpatizo ou não, eu gosto ou não, e é isso. Pode ser um primeiro ponto. Um primeiro ponto. Mas aí para empatia a gente vai precisar avançar um pouco, porque aí a gente vai precisar tolerar as diferenças. Aquilo do outro que não é bem como eu idealizava, como eu esperava, que tem a ver com o sofrimento do outro e como isso mexe comigo. O que isso produz em mim. Porque isso pode produzir em mim muitos sentimentos, inclusive de rechaço, de não querer saber, de não querer seguir essa conversa, não querer me aproximar, de negar. Não é nada, vai ficar tudo bem, né? Tu vai ver, vai passar, né? Nesse sentido, pode ir produzindo em mim efeitos assim de tentar me afastar e não me aproximar. E o que a gente não pode dizer que é empatia, porque como tu disseste antes, psicóloga, a gente pode até confundir um pouco com a conversa, né? Com tentar ouvir o outro, mas o que não é a empatia?
Alexandra, muitas coisas parecem ser empatia e podem não ser genuinamente empatia, né? Por exemplo, assim, pode parecer que é empático, mas pode não ser, né? Não estou dizendo que não é, mas pode não ser naquele contexto alguns modos de diálogo que não dão espaço a que apareçam essas diferenças, a esse sofrimento, a esses conflitos, essas incongruências. Por exemplo, né? Dizer, vai ficar tudo bem, né? Não te preocupe, vai ficar tudo bem, conte comigo e eu vou embora. Deixa a pessoa lidar sozinha. Deixa a pessoa, né? Empatia também não é ser bonzinho assim, fazer elogios, ficar numa posição de agradar o outro, ser amável. Isso é bem bom nas conversas, né? Muitas conversas são muito agradáveis, mas não quer dizer que isso seja uma conversa empática, porque muitas vezes nessa posição eu posso estar muito mais preocupado em ser querido, em ser agradável, em ser amável, ou te dizer algo que te ajude e aí tu fica em dívida comigo, né? Me admire, do que de fato tá implicada nessa situação, te escutar, pensar junto, nós podermos ter um encontro que pode nos surpreender assim, com aquilo que a gente pensou juntas, com aquilo que um disse, o outro escutou, né? Que aquilo que circulou entre nós possa me ajudar, possa te ajudar, né? Muitas vezes ser empático é dizer coisas difíceis, coisas que o outro não gostaria de escutar e que eu mesma não gostaria de dizer, mas que eu digo porque eu estou implicada com o outro, porque eu estou implicada com a sinceridade, com a honestidade, com o querer bem ao outro, né? Claro que isso você vai dizer sem ser violento, sem ser rude, sem ser rígido, né? Sem ser assim intransigente, mas poder dizer, poder pôr a circular coisas que muitas vezes são difíceis. Isso se relaciona muito com o tema da semana passada, né? Porque as amizades têm muito isso, né? Às vezes a gente tem aquelas conversas em que a gente só escuta para responder. Não escuta para tentar ajudar, tentar se colocar, né? Aí entra a empatia de se colocar no lugar do outro, que às vezes a gente gostaria, se estivesse na mesma situação, de ouvir uma solução, não só um afago, né? Não só um... Ou uma escuta genuína, né? Mesmo que o outro não tenha solução, porque não tem às vezes, né? Mas que se sinta escutado e se implique, é verdade, né, Alexandra? Tu tá dizendo, muitas conversas você tá muito preocupado em responder do que escutar, né? E muitas vezes há formas de se colocar no lugar do outro que silenciam o outro, que não estão escutando o outro, que falam pelo outro, em vez de escutar, falam por ele, né? E aí não é uma posição de empatia, não é uma posição de um diálogo genuíno, né? Entre dois que estão implicados ali com o que está acontecendo naquele instante, naquele momento. Também a situação, psicóloga, de que se eu estivesse no lugar do outro, eu faria assim e assado. Mas não é, né? Não é a nossa vivência, não são os nossos aspectos. É saber reconhecer que o outro talvez lide de uma maneira diferente. O que talvez pra gente seja um ponto, pro outro seja uma coisa muito maior. E saber se colocar, então. Mas como a gente disse, é uma coisa muito difícil, né? E por que é tão difícil se construir essa posição empática, né? Por que é tão difícil, assim, a gente ter intrínseco, assim, em todas as relações, né? Alexandra, nós podemos pensar porque a empatia demanda dessa disponibilidade de se aproximar genuinamente do outro, né? Abrindo mão, como tu disse, assim, de algumas coisas, de como eu faria, de como eu sou, de como eu penso, e tá aberto a poder se aproximar, inclusive do sofrimento do outro, das angústias, dos conflitos do outro, porque nós temos muita dificuldade de tomarmos contato com o sofrimento, tanto o nosso sofrimento como o do outro. Se a gente for pensar, quantas coisas a gente faz para não pensar? Quantas coisas no meu dia eu faço para não pensar, para não sofrer?
como a gente se escapa do sofrimento, se escapa e vai colocando coisas por sobre, né? Seja o excesso de consumo, por exemplo, comida, bebida, compras, seja o excesso de palavras, né? Assim a gente vai tentando recobrir o sofrimento para não entrar em contato com ele. Contudo, desde essa posição a gente também não cuida do sofrimento e não transforma o sofrimento. E se eu faço isso comigo mesmo, como é que eu vou fazer diferente com o outro? Já é difícil lidar com o nosso, como lidar com o do outro também, né? Se eu não tolero o meu sofrimento, as minhas angústias, os meus conflitos, as minhas partes estranhas, aquilo que eu gostaria que fosse diferente, mas não é, como é que eu faço isso com o outro? Né? E aí está uma dificuldade, a gente poder ter uma relação mais genuína com aquilo que a vida é, que a gente é, sem idealização, sem recobrir, né? Podendo escutar todas essas partes, né? Porque muitas vezes a gente não escuta. Por exemplo, diante da angústia, quando o outro está angustiado e vem conversar com a gente, o que a gente tende a fazer? Ficar angustiado também. E aí a gente acaba falando mais que o outro. Ou tenta, né, erguer um muro aí dizer, tá tudo bem, não, vai ficar tudo bem, pensa positivo, mas tu tá reclamando disso e comigo aconteceu muito pior. Foi bem pior, né? Começa a competição de quem tá pior. Pra não escutar. Para não entrar em contato. Ou então a pessoa fala e acaba sendo os dois muito angustiados porque não pode tolerar a angústia do outro. A gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? E aí precisa poder ir lidando para poder ter uma relação mais genuína consigo mesmo, mais verdadeira e com o outro. É importante, né, psicóloga? Mas puxando um pouco o teu trabalho agora, uma conversa, né? Uma análise, um analista, ele pode ajudar a pessoa a desenvolver. Por exemplo, eu não sou muito empática, eu sinto que nas minhas relações eu não consigo me colocar no lugar do outro, tenho essa dificuldade. Um processo de análise, ele pode me ajudar a desenvolver isso? Com certeza, Alexandra, porque um processo de análise, ele vai desenvolvendo a capacidade que uma pessoa tem de se escutar. De escutar genuinamente assim, aquilo que se pensa de verdade. Aquilo que se sente de verdade, aquilo que se é. E se aproximar mais desta verdade. Consequentemente, a gente consegue escutar melhor o outro. Isso se atravessa as paredes do consultório e vai se impregnando na vida. Essa forma de escutar o outro com interesse, com verdade, com implicação. E aí isso vai produzindo assim um benefício geral na vida da pessoa, tanto no trabalho como nas relações de amizade, nas relações amorosas, com os pais, com os filhos, com os irmãos. Isso vai podendo produzir uma franqueza na vida dessa pessoa que permite melhorar suas relações. Também permite que alguém possa se separar psiquicamente do outro e entender o que é do outro e o que é meu. E aquilo de que nós estamos conversando, o que tu tá me dizendo, porque tu, não sou eu. E aí eu não preciso sofrer com isso. Eu preciso levar pra minha vida, né? Isso, que é do outro, não é eu. E ao mesmo tempo se implicar com aquilo que é meu, com aquilo que é minha responsabilidade, com aquilo que me cabe. E isso vai produzindo uma melhora nas relações, inclusive relações com maior troca, né? Com maior verdade, com maior empatia. Também vai permitindo que alguém possa ser menos exigente consigo mesmo, se cobrar menos, né? Muitas pessoas têm um grau de exigência muito elevado consigo mesmo, e isso acaba minando a vida, porque tudo fica muito truncado, muito trancado pelo nível de exigência, e a pessoa faz isso com o outro também. Então, podendo ser menos exigente, ser mais tolerante consigo mesmo, acaba por ser também com o outro. E aí também vai produzindo uma relação que possa ser uma relação melhor, com uma melhor qualidade, né? Que tenha mais
profundidade também, mais intimidade, que seja mais verdadeira. E seria organizar a casa, né? Para depois sair e organizar a rua. Primeiro cuidado que é da gente, né? Saber exatamente, né, onde se está, para depois também ter essas relações melhores, ajudando o outro, né? Se relacionando melhor. E quem sabe, né, podemos usar essa tua analogia, Alexandra, para poder abrir a nossa casa. Tem muita gente que é casa fechada. Então, um processo de análise permite que se possa abrir melhor, que possa abrir as janelas, as portas, fluir melhor, né, deixar a vida entrar, também poder visitar casas dos outros, né, poder circular melhor pela vida. Conhecer outros lugares, outras pessoas, poder ir entendendo o que sou eu, qual que é o meu jeito, o que é o outro, como é que a gente pode fazer para conviver, para viver bem, mesmo que a gente seja diferente, mesmo que sejam duas casas diferentes, né? E aí poder botar também a casa no mundo, né? Tem uma música que diz: eu quero botar meu bloco na rua, né? Poder colocar a casa na rua, ir pro mundo, com menos sofrimento, com menos impedimentos. Muitas vezes nós nos impedimos muito nas relações e poderia ser diferente. Uma análise é para isso. A gente não precisa sofrer sozinho, né? Sempre lembrando, isso é um dos ensinamentos que eu mais levo dos nossos quadros. Sempre que gera um sofrimento, é um sinal de alerta, né? É hora de buscar, é hora de encontrar soluções, e existem soluções. Então, para que sofrer, né? Se a gente pode resolver. Psicóloga, como a gente faz, aí o público que está nos assistindo, hoje um grande público nos assistindo, como é que a gente faz para te encontrar, buscar esse serviço? Alexandra, então, eu trabalho com psicoterapia e psicanálise de adultos, adolescentes e crianças no consultório, que é no edifício Lavoro. As pessoas podem entrar em contato comigo pelo meu telefone, né, por WhatsApp ou por ligação telefônica. O meu contato é 54 999040458. E também trabalho na Clínica Integrada, que é uma clínica interdisciplinar, se chama Semear, e lá eu trabalho com a infância, né, com bebês, crianças pequenas em intervenção precoce, e também com crianças maiores, né, com esse olhar integrado, desde a equipe interdisciplinar. Né? Então, que é a Clínica Semear, que atende no edifício Temis, e que as pessoas também podem entrar em contato comigo por este número. Muito bem, esse foi mais um Prosa sobre a Vida. A gente tá, né, pelo Facebook, depois vai estar no YouTube também, e agora mantemos na sexta-feira, psicóloga. Isso. Nosso encontro, então, fica toda sexta-feira às 12 horas, né? Muito bem, você segue aí com uma boa programação agora da América Camargo, e a gente se vê na próxima sexta-feira com mais um Prosa sobre a Vida.